Paz do Senhor Jesus, amém, irmãos, irmãs. O Espírito Santo possa fortalecer cada um em nome de Jesus, no Espírito, amém. Que Deus possa falar com cada um em nome de Jesus Cristo, dos irmãos que aqui estão, dos irmãos que não puderam ouvir, dos irmãos que estão nos assistindo pela live, em nome de Jesus. O amor de Deus possa cada dia ser multiplicado, em nome de Jesus. Ora só mais um instante, irmãos. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, das minhas irmãs, dos irmãos que estão nos assistindo pela live, dos irmãos que estão longe, dos irmãos que estão perto, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu amor, Senhor, em nome de Jesus, possa ser multiplicado, possa, Senhor Jesus, cada dia, Senhor Jesus, ser fortalecido em seus corações, em nome de Jesus, tomando posse do nosso ser, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, dos nossos pensamentos, dos nossos corações, nos conduzindo e nos guiando segundo o Teu querer e o Teu efetuar, fazendo a obra em nossas vidas, Senhor Jesus, que somente o Teu Espírito Santo pode fazer, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos livra de todo mal, das orações contrárias que se levantam, dos poderes de principados e potestades, ossos espirituais, a maldade do ar nos lugares celestiais. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos livra de todo o engano deste mundo, Senhor, da mentira, da leviandade. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos livra das orações contrárias que se levantam, Senhor, em nome de Jesus. Todas as palavras contrárias, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, caiam por terra, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, e que Teu amor, Senhor Jesus, possa cada dia, Senhor Jesus, nos envolver, Senhor, em nome de Jesus. Nos livra da soberba, da arrogância, presunção, altivez que se levanta. Coloque em nós a Tua simplicidade, a Tua humildade, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Os irmãos abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 4. No versículo 12, irmãos. Diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, irmãos, a palavra ela nos diz aqui que não é para nós estranharmos, né? Coisas que nos acontecem neste mundo, né? Tribulações, perseguições, né? Falatórios, porque Jesus foi o que mais sofreu por causa dessas coisas, né? Ele veio para um povo que era dele, né? Pelo menos é o que a palavra diz, veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam, né? Então, por aí os irmãos tiram que Jesus já começou a aflição, né? Uma grande aflição por causa disso, porque o que imaginaria alguém conhecendo a palavra de Jesus, né? Discernindo que Jesus veio para o que eram seus, então os seus teria que o recebê-lo com, né? Com maior alegria, com maior satisfação, ou seja, ia adorá-lo, né? Mas não foi isso que ocorreu, não é verdade? Não foi isso que ocorreu. Rejeitaram Jesus, não quiseram saber, fizeram pouco caso dele, mas mesmo assim, ele veio para fazer a vontade do Pai, né? As obras do Pai, as obras que o Pai designou para que ele pudesse fazer, que era a primeira coisa, crer nele, né? Crer na sua palavra, crer que ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna, e salvar os homens do quê? Daquilo em que eles estavam retidos, né? Na escravidão deste mundo, da lei, né? Na escuridão, nas trevas,
e na região em sombra da morte, assim como diz lá em Mateus capítulo 4, né? Que nós lemos tanto, né, irmãos? Então, Jesus, ele começou a aflição daí, porque tudo que ele fazia, a certa pregação, até passei um versículo, né, que Jesus, ele fez maravilhas, multiplicou os pães, e aquelas pessoas, a multidão, foram até ele, e ele falou, ó, vós não viesse por causa do que eu fiz, né, por causa dos sinais, mas porque eu multipliquei os pães, né, quer dizer, vocês vieram para comer, para encher a pança, né, para encher a barriga, não é verdade? Até aí os judeus foram falar, que sinais fazes tu para que creiamos? Isso que Jesus já tinha feito muitos sinais, muitos prodígios, né, e maravilhas, mesmo assim eles não criam. Quer dizer, homens de duro coração, né, dura cerviz, quer dizer, Jesus é uma aflição muito grande. Jesus, ele via a incredulidade do povo, tem até um versículo muito pequeno, né, que fala que Jesus chorou por ver a incredulidade do povo. Então, Jesus, ele teve muita aflição com essas coisas, né, padeceu muito, teve muita tribulação, né, e Jesus, ele foi ensinando seus discípulos, assim como hoje, ele nos ensina, né, que para seguir a ele, irmãos, é com aflição, é na aflição, é em perseguições, é em tribulação, mas a palavra, ela diz que não é para nós estranharmos, porque isso iria acontecer. Nós estamos em um mundo que não é dele. Então, se nós temos o firme propósito de estar com ele, também não é nosso. Não é dele e muito menos nosso. Estamos em terra alheia, né? Ou seja, como peregrinos e forasteiros. Mas a palavra diz, amados, não estranheis. Quer dizer, tipo assim, meu Deus, hoje conheci a palavra. Aí você vai para os cultos, ouve a palavra do pastor, do cooperador, vê a comunhão, glória a Jesus, se batiza, crê mesmo. Aí daqui a pouco vem mesmo as provas, né, irmão? Mas, meu Deus, mas por que isso acontece comigo? Sendo que eu conheço a Ti, sendo que eu sei qual é a verdade, né, sei o que o Senhor é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Né, irmãos? Eu costumo dizer que quando nós conhecemos a Jesus e renunciamos, né, toda aquela velha criatura que nós éramos, né, as coisas velhas, a qual Jesus fala aqui, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Costumo dizer, irmãos, quando nós renunciamos tudo aquilo que nós fazíamos, né, para ter uma vida íntegra, correta com Cristo, né, é como se nós colocasse a mão no enxame de vespeiro. Mas como assim, irmão? Irmãos, porque enquanto você era guiado pelos demônios, ali estava tudo certo, tudo mil maravilha, né? Porque você está numa terra alheia, né? Você está numa terra, mas a partir do momento, irmãos, que você teve o conhecimento de como você pode se libertar das coisas deste mundo, do embaraço, da mentira, do engano, né? Do pecado que tão de perto nos odeia. Você conhece o Deus verdadeiro, que é Jesus, e além dele não há outro, nunca houve, não há e nunca haverá outro igual a Cristo, irmãos. O diabo não fica nada feliz, né? Satanás, ele não vai deixar, irmãos, os cristãos um só momento em paz, mas em Cristo nós temos paz. Não é a paz que o mundo dá, porque a paz do mundo é passageira, transitória, né? Ela passa. E se nós vemos a trajetória de Jesus e seus discípulos, a qual viraram apóstolos, é com lutas e aflições mesmo, perseguições. Nós ainda não somos perseguidos, né? Ainda não somos, mas
quem sabe algum de nós alcance alguma perseguiçãozinha, irmão, hein? Né? Mas não é para nós também estranharmos, a palavra nos diz, não estranheis a prova que vem sobre vós, irmão, não tem jeito, tem que colocar o óculos mesmo para ler, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, tudo que vier, vai ser para tentar mesmo. Tentar o quê? Tentar você a desistir, tentar você falar, mas para mim não tem jeito, mas tem. É Jesus, é o Espírito Santo que te ensina, que te lembra, que pega na sua mão e fala, vem, ou às vezes te dá um empurrão, um irmão, né? Então, a palavra diz assim que aquele que é forte tem que carregar a carga dos mais fracos, né? Então, como eu conversei com um cidadão uma vez, onde eu trabalho, que nós não conseguimos sozinhos. Não conseguimos sozinhos. Aí falei para ele sobre Jesus, né? Jesus, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Na hora que ele carregou a cruz, que ele não estava conseguindo carregar a cruz, né? Não porque ele não podia, mas ele veio em carne, ele sofreu como nós, ele cansava como nós, carnalmente, na carne, né? Ele se cansava também. Ele caiu várias vezes com aquela cruz. E ele somente não carregou ela, mas como foi chicoteado, foi esbofeteado, foi cuspido, caiu várias vezes e teve que ter uma ajuda de quem? Até esqueci o nome teve que ter ajuda. Sirineu, né? O nome do cidadão que ajudou Jesus a carregar a cruz até Gólgota, né? Então, nós também, irmãos, o nosso Deus, ele teve que ser ajudado, porque ele não usurpou a glória de Deus. Ele foi até a morte de cruz, obediente. Ele sofreu, né? Então, nós também temos que nos unir como um corpo, como parte do corpo de Cristo, para ajudar uns aos outros, né? Nessa caminhada. Mas a palavra diz que não é para nós estranharmos, né? Não estranharmos. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha só, sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós, e aí fala aqui no 15, né? Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte. Então, é para nós olharmos para Jesus. Agora, como diz lá, né? Se pecando, que glória será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis. Não há glória nenhuma, né? Porque se a pessoa, ela erra e sofre, é por consequência do que ela fez, consequência do que ela cometeu, certo? Mas, e aí no 16 fala, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. O que é padecer como cristão, irmão? É padecer, irmão, se você faz o bem e você padece, né? Vem as provações, isso é padecer como cristão, né? Agora, se a pessoa faz o mal e padece, é consequência do mal que ela fez, né? Das coisas que ela fez. Mas Cristo, ele nos ensina
através da sua palavra, através dos seus apóstolos, né, que o cristão, ele não pode se envergonhar dessas coisas que vêm sobre nós. Não podemos nem estranhar e nem mesmo se envergonhar, né? Mas temos que olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele vai ser o juiz de todas as coisas, irmãos. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1 também, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, versículo 3. 1 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e vosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus, para vós, que mediante a fé estáis guardados, na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram, né, e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Então aqui, irmão, no 6 de novo, né, em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Meu Deus, e ainda tenho que sentir alegria? Né? É loucura, né, irmão? Mas a palavra, ela diz que o Evangelho, a palavra de Cristo, ela é loucura, mas para os que perecem. Porque para os que creem, é o poder de Deus. Para aqueles que creem, é o poder de Deus. Para aqueles que se perdem, é loucura. Mas como que eu vou me alegrar? Como que eu vou ficar alegre vindo tantas coisas sobre mim? Tantas coisas. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo a verdade. Né? Não pode isso. Mas a palavra, ela é loucura para os que perecem. Só que para nós que buscamos ser cada dia mais cristãos, né, irmãos? Que cristão quer dizer semelhante a Cristo, né? Muitos falam, você é crente? Não, eu sou crente. Você é evangélico? Sou evangélico. Quando eu falo, você é evangélico para mim, eu falo, não sou evangélico. Mas você tem cara de evangélico, mas não sou evangélico, não. Evangélico virou moda, virou modinha agora. Um monte de evangélico aí, né, fazendo o que não deve, vituperando o nome de Cristo. Vituperando o nome de Cristo. Agora, cristão, irmão, cristão quer dizer ser semelhante a Cristo. Então, eu estou lutando para ser um cristão. Porque ainda não sou semelhante a Cristo, mas eu tenho que lutar. Porque o reino dos céus, ele é tomado à força.
Tomada a força, irmão. Nós vencemos as nossas tribulações fazendo força para vencer, para passar por elas, né? Quando eu falo que você tem que empregar força, eu estava até conversando com o pastor, né? É porque quando você exerce força é porque há o quê? Uma resistência, certo? Por isso que você precisa empregar força, porque há uma resistência e você precisa vencer essa resistência, correto? A mesma coisa é nas tribulações. Então você precisa fazer força para passar por elas, né? Não passa assim, você não vai poder ficar parado, certo? Não é isso? Não, eu vou ficar quietinho aqui no meu canto aqui, ela vai passar e eu... Não. Nós vencemos ela lutando. Lutando. Nós vencemos as nossas dificuldades, né? Lutando. Ah, eu não consigo sozinho. Pede ajuda. Nós somos um corpo. Somos um corpo, irmão. Quanta ajuda eu já não pedi? Somos um corpo. Sozinhos nós não conseguimos. Com certeza. Sozinhos nós ficamos para trás. Mas temos o Espírito Santo. Mas onde que o Espírito Santo ele vai agir, irmão? Né? Se a pessoa, se eu não conseguir, eu mesmo, clamar o Espírito Santo, sozinho, então eu vou pedir ajuda para o meu irmão. Não, eu não estou conseguindo chamar pelo Espírito Santo, não estou conseguindo dobrar meu joelho, não estou conseguindo ler a palavra, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo fazer nada. Não estou conseguindo. É assim. Aí o irmão vai, pelo Espírito Santo, né, vai te orientar como você deve proceder. Como você deve proceder. Mas sozinho não dá. E sem Jesus, muito menos. Como diz o louvor, né? Sem Jesus, não dá. Sem Jesus não dá, irmão. Né? Sem Jesus não dá. Aqui em Tiago, também fala um pouquinho, né, irmãos? Tiago, capítulo 1. No versículo 2 em diante fala assim, né? Tiago 1. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. O que é gozo? Alegria. Então, nós temos que nos alegrar. No quê? Nas tribulações. Nossa, meu irmão, eu ainda tenho que ficar alegre, as tribulações. Né? Olha só, meus irmãos, têm de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Cairdes, irmão, não é você cair nela. Tipo assim, vem a tentação e você se deixar ser levado por elas. Não é isso. Mas é você está ali e elas virem e, meu Deus do céu, quanta uma dificuldade aqui, uma tribulação aqui, sabe? E você achar que não tem saída. E muitas vezes você achar que, meu Deus, cadê o Senhor? Me ajuda. É isso. Ele não dá uma aprovação, irmão, que nós não podemos suportar. Ele nos dá o escape. Em tudo. Em tudo ele nos dá o escape. Basta termos, irmãos, procurarmos termos comunhão com ele. Como que eu tenho comunhão com o Espírito Santo? Como que eu tenho comunhão com Deus? Como? Tendo comunhão uns com os outros. Temos comunhão, irmão, com o corpo de Cristo. Tem uma palavra que fala assim, quer ver? Não precisa ir lá, mas se eu não me engano é 1 João, capítulo 2, deixa eu ver se é isso mesmo. E nisto sabemos que o conhecemos, e guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas
qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Não, não é esse. Não é esse, irmãos. Deixa eu ver aqui. É que fala assim: ninguém viu a Deus, mas se amarmos os nossos irmãos, Deus está em nós. Isso mesmo. Isso mesmo. É esse aqui. 1 João 4,12 fala assim: amados, se assim, no 11 em diante, né? Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está? Deus está? Nossa, que murcho, irmãos. Deus está em vós, irmãos. Deus está? Então, se amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita a sua caridade. Então, como que é que eu tenho comunhão com Deus? Tendo comunhão uns com os outros. Porque se amamos uns aos outros, Deus está em nós. Se tivermos comunhão uns com os outros, Deus também estará conosco. Deus também estará conosco, irmãos. É assim que o corpo anda, ajudando um ao outro. Tiago 1 de novo. Tiago, capítulo 1. Meu Deus, só falta 10 minutos. Então aqui fala, né? Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. No 12 aqui, irmãos. Vamos pular essa parte. Aqui no versículo 12 fala: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Né? Então, para que nós venhamos ter vitória, nós temos vitória quando há luta, né? Quando há alguma resistência. Quando nós estamos participando de algo, correto? Nós teremos uma vitória, não é isso? Quando nós somos participantes de alguma coisa que nós vamos ter aquele benefício, né? Ou seja, aqui está falando sobre a vitória. Nós somos participantes do que, irmãos? Das aflições de Cristo. Olha só que Jesus maravilhoso, né? Como diz a irmã Jô, que Jesus maravilhoso. Somos participantes das aflições de Cristo. Jesus, ele foi tentado? Foi? Lá em João fala aqui: se perseguiram o pai de família, quanto mais os seus domésticos. Quanto mais os seus domésticos, né? Então, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aqui em Filipenses capítulo 1,
Então não interessa, irmão, qual é o tamanho da sua luta, da sua tribulação. Deus é maior do que todas elas. Nunca se esqueça disso. E Ele mesmo vai te ajudar a passar por todas elas. Por todas. Filipenses capítulo 1 que eu falei, né? 1:29. Isso mesmo. 27, irmãos. Fala assim, ó. Só o cabeçalho aqui fala assim, ó, exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Então, a única coisa que nós devemos combater com o mesmo ânimo, é relacionado à fé do Evangelho, que é a palavra de Cristo, irmão. Né? E em nada vos espanteis do que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós quem, irmãos? Que combate juntamente com o mesmo ânimo. Aqui, ó. Vamos ler de novo aqui, ó. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus, porque a vós, olha só, irmãos, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Por quê, irmãos? Jesus, ele padeceu por nós. Jesus, ele padeceu por todos os homens. Jesus, ele não padeceu somente pelos judeus, foi por todos, pelos gentios, por todos, por toda a raça humana. Jesus, ele padeceu, irmão, por todos, ou seja, por aquele que está lá no candomblé, pelo macumbeiro, pelo idólatra, ele padeceu por todos, pelo ladrão, pelo homicida, por todos. Por todos, irmãos. Né? E um dos exemplos foi o ladrão lá na cruz, né? Que esse é um dos exemplos. Porque ele admitiu o seu erro, reconheceu que o seu erro, que ele estava errado, ele estava padecendo ali na cruz, porque ele tinha feito mal. Ele reconheceu, e reconheceu que Jesus era Deus também. Ele reconheceu Jesus como Deus. Tanto que ele fala, Senhor, lembre-te de mim quando entrares. E Jesus disse o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, Jesus, ele padeceu drasticamente por nossos pecados. Então, aqui no 29 fala, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis, estar em mim. Paulo foi um dos apóstolos também que padeceu muito, né, irmão? Apanhou, foi apedrejado,
Lá, vamos ler lá rapidamente, em Atos 14. Ele sofreu bastante. E Jesus, ele tinha dito, né? Para ele, né? Jesus, ele tinha dito, quando escolheu Paulo, ele falou, ó, eu mesmo vou falar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Eu mesmo. Olha só. Aqui em Atos 14, a partir do 19 em diante, sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia. Aqui ele prega, né, irmãos? Se os irmãos lerem desde o versículo 1 aqui, ele prega o evangelho, né, aquelas pessoas. Tem até um milagre aqui, um sinal, né? E as pessoas, a multidão sabe como é que é, né? Você faz milagres, você faz algum sinal. Para eles tiveram Paulo e Barnabé ali como Deus, né? Como Deus para eles. E eles renunciaram isso daí, irmão, esse negócio aí, né? Era para transferir toda a honra e toda a glória ao Pai. Aí, no mesmo momento aqui, no 19, falam assim, ó, sobrevieram, porém, uns judeus. Sempre tem que ter, né, irmãos? Jesus, ele veio para o que eram os seus. Mas, além dos seus não receberem, né, eles ficaram na porta. Na porta do quê? Na porta do reino, para que ninguém pudesse passar. Né? Ou seja, além de não crer, além de não receber Jesus, ainda atrapalhava aqueles que queriam crer, né? Que queriam crer em Jesus. Olha só, sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, olha só, quer dizer, para eles convencerem a multidão, o que eles devem ter falado, né? Falaram muitas asneiras, muitas bobagens, falaram mentiras, né? Porque prenderam Jesus com o quê? Com mentiras, com falsos testemunhos. Se fizeram isso com Jesus, quanto mais com seus domésticos. Se fizeram isso, irmãos, né? Com o próprio Deus, e nós? O que não podem fazer contra nós, né? Assim, por falsos testemunhos, por mentiras, espalhando, né, coisas que não é verdade, né? Então eles convenceram a multidão, né? Apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos. Olha só, irmãos. Quer dizer, eles sofreram tudo aquilo, né? Foram apedrejados, levaram para fora da cidade eles, foram expulsos, né? Mesmo assim, Paulo, ele não falou, ô Senhor, poxa vida, eu vim pregar a sua palavra, deixei tudo, deixei a minha vida, né? Para satisfazer a sua vontade, e mesmo assim, olha o que é que me aconteceu. Paulo, ele não disse isso, ele foi para Derbe, foi pregar, foi anunciar o reino. Mas, e outra, né? Olha só, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, é por muitas tribulações, irmãos. E como diz uma palavra, né? Não vou se estender porque as horas já se foram. Como diz a palavra, né, que o reino dos céus, ele é tomado à força. Para você fazer a força, porque tem uma resistência. E quais são essas resistências? Essas resistências, mano, nada mais, nada menos é do que poderes, né,
negativos, que são os principados, potestades, ossos espirituais da maldade do ar, nos lugares celestiais, as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, sabe? Esse mundo, tudo que nele há, né? A leviandade, a mentira, a avareza, as riquezas materiais, tudo isso daí, irmão, são resistências. São resistências. Essas coisas, irmão, impedem. Mas, Paulo, ele disse, né? O que importa que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E é com o mesmo ânimo. O ânimo não pode acabar, irmão. Eu estava conversando com o irmão, né? Com o irmão aqui, ali, e falei, irmão, Jesus, ele não falou assim que aquele que for perfeito herdará a coroa da vida, né, irmão? Não é aquele que for perfeito, é aquele que quando eu vier o achar, lutando, fazendo força, lutando, irmão. Se você estiver lutando, irmão, você já está garantido. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa fortalecer o ânimo dos irmãos, a alegria, o vigor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa, né, dar entendimento, discernimento, autoridade, poder, para que os irmãos possam vencer os principados, as potestades, vencer as tribulações, em nome de Jesus, que é só pelo poder de Cristo, irmão, pelo poder da sua palavra que nós vamos conseguir. Amém?